Na série Manaus em 354 anos, a gente começa a perceber alguns detalhes na nossa história. Uma delas eu descobri com o professor Auxiliomar Ugarte, que está bem aqui, ó. Vou já falar mais com ele sobre isso. Mas você sabia que muitas gestões municipais, a Prefeitura de Manaus usou por muito tempo, em algumas gestões, o brasão equivocado da nossa cidade? Não era aquele não. Se a gente lembrar uma década aí para trás, antes disso, muitos documentos oficiais estavam ali com um brasão bem errado, bem equivocado. E por falar nisso, nem brasão é. A legislação fala em escudo. Então Manaus não tem brasão, é escudo, professor. É isso mesmo? Seja bem-vindo. Corretamente. É um escudo cuja regras, né, para seu uso, inclusive iconográfico, está num decreto do então superintendente de Manaus, Guilherme Miranda, o famoso Guilherme Adolfo Lisboa, que é de 1907, 17 de abril de 1907. Então a gente está falando de um escudo com cerca de 110 anos, mais ou menos, aí, em que ele foi construído. E eu vou ler aqui, só para a gente não fugir do padrão das entrevistas, tá, gente? Eu estou falando aqui com o professor Auxiliomar Ugarte, ele é historiador e professor do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas. Professor, quem fez o escudo, na verdade, foi o poeta e compositor taumaturgo Vaz. Em 2017, estou falando de 110 anos depois, 111 anos depois, melhor dizendo, o senhor foi trabalhar nesse escudo na tentativa de restaurar a história por trás. E como é que foi isso? Tinham alguns erros ali, como eu comecei falando no início da entrevista, em documentos até oficiais que não correspondiam exatamente com aquilo que estava na legislação, na lei? É o seguinte, né? Porque junto à lei se encontrava um croquis. E este croquis foi utilizado durante muito tempo como sendo a própria iconografia do escudo de Manaus, porque não se tentou oficialmente elaborar um escudo com cores e etc. Então, cada um que, digamos, lia o decreto e via o croquis, dava a sua própria forma, o artista dava a sua própria forma ao escudo. Isso não deixa de ser significativo, né? Porque existe também a subjetividade do artista contratado para realizar aquele trabalho. Mas acontece que muita coisa, digamos, estava descrito no decreto. Então, como se deveria fazer, etc., né? Então, quando em 2005 durante a gestão do prefeito Serafim Corrêa, e a volta do escudo como símbolo oficial do município de Manaus, houve também, por parte aí de algum artista, né, um designer, que interpretou iconograficamente, essas indicações do escudo. Então, o escudo ele é tripartido. Ele tem 3 partes. Uma indicando, por exemplo, a famosa viagem comandada por Francisco de Orellana, cuja expedição passou pela embocadura do Rio Negro no dia 3 de junho de 1542. Tanto é que existe uma homenagem a essa passagem naquele monumento que se encontra na Praça Antônio Bittencourt, a famosa Praça do Congresso.
a base deste monumento, onde está uma estátua de Nossa Senhora da Conceição, ela homenageia, né, a municipalidade e o governo do estado, que mandaram construir o monumento e etc., homenageiam essa passagem de 1542. Então, essa cena histórica, digamos assim, ela se encontra contemplada na parte esquerda, a primeira parte do escudo com iconografia. Se encontra contemplada. A segunda parte, menor, né, que faz par com esta, ela indica o processo de mestiçagem, porque há uma figura de um soldado português e de uma índia amazônida. Né? E a parte maior do escudo, ela, segundo o decreto, é para retratação, né, para retratar a árvore que dava a grande riqueza da Amazônia, do Amazonas e de Manaus, em particular, durante aquele período inicial do século XX, ou seja, a seringueira. Agora, professor, o que de diferente tinham em alguns escudos que foram até colocados em documentos oficiais, desse que o senhor relatou para a gente agora, que é a versão com base no que diz a lei? Olha, assim, a representação... O senhor pode encontrar na sua pesquisa, né? Desculpa. A representação iconográfica da seringueira, por exemplo, ela destoa dado formato geral. A seringueira não tem um formato único, mas ela tem um formato, digamos, mais ou menos geral, que se encontra em muitos exemplares. Ela não é uma árvore com dossel, por exemplo, semelhante ao de uma castanheira. Um dossel, né, que se espalha bastante para produzir sombra. Então, isso, digamos assim, os artistas anteriores não prestaram a devida atenção. Então, quando a equipe da Manny Portela me procurou, eu disse, olha, essa imagem anterior, assim, já colorizada, ela não representa o formato, digamos, mais comum, mais geral das seringueiras. Isso é o formato de uma castanheira. Então, o artista, né, contratado para fazer isso, ele teve todo um esforço de, inclusive, ver em loco como é uma seringueira. E aí eu disse, vocês encontram seringueiras aqui no centro de Manaus, por exemplo. Ali na praça da própria prefeitura, na Praça 15 de Novembro, né, o Paço Municipal, lá tem vários exemplares de seringueiras, antigas, inclusive. E você pode ver o formato geral de cada uma dessas árvores. E aí, geralmente, foram, né, lá, fotografaram, viram, analisaram, e essa visão em loco, né, da árvore real, ela hoje foi incorporada digamos, nas linhas que conformam a representação desta árvore na parte maior do escudo. É isso. Porque, realmente, né, para uma pessoa descuidada, qualquer árvore pode representar qualquer árvore, não, né, mas qualquer desenho pode representar qualquer coisa. Se tivesse ali um pinheiro, isso não é importante. É importante, claro. Porque o pinheiro não é uma árvore típica da floresta equatorial amazônica. Então, e embora a castanheira seja
o decreto diz claramente que era a árvore que simbolizava a riqueza da Amazônia, do Amazonas, Manaus, em particular, naquele início de século XX. Portanto, a seringueira. É isso. Então, quer dizer, só para reafirmar, eu não cometi nenhum equívoco ao dizer no início da abertura desse programa que muitas gestões municipais utilizaram uma versão totalmente equivocada da oficial. Ou simplesmente não usavam, né? Isso aí é o grande diferencial, né? Porque foi com a gestão do prefeito Serafim Corrêa que houve essa preocupação de voltar ao uso do escudo como símbolo oficial do município de Manaus. Isso é em 2005. Ora, já na gestão do prefeito Arthur Neto, houve, digamos, essa preocupação, né, de retomar o uso do escudo como símbolo oficial mesmo do município de Manaus, e alguém deu a brilhante ideia de uma reconstituição, de uma reconfiguração icônica desse mesmo escudo. E, por isso, a pesquisa prévia, né, feita pela equipe da Meni Portela, à época, foi muito boa, porque eles foram em diferentes prédios, né, históricos de Manaus, na própria prefeitura, no Instituto Geográfico Histórico do Amazonas, e em outros ambientes, e cada um eles viram digamos, uma configuração icônica diferente. Não obedecia a um padrão. Faltava padrão no nosso escudo, no nosso símbolo maior. E o artista interpretava, né, essas indicações do decreto. Ou, tendo algum modelo anterior, né, ele fazia, não, isso aqui não está legal, eu vou fazer diferente. Então, representações diferentes. Tá certo. Professor, eu quero lhe agradecer por esse detalhe da nossa história, detalhe importante que a gente tinha a noção de que era uma outra coisa, na verdade não era uma castanheira, sempre foi uma seringueira, e que por tanto tempo usamos em documentos e em páginas oficiais o nosso escudo de uma forma equivocada. Eu quero lhe agradecer pelo seu tempo aqui conosco, obrigado por participar dessa série Manaus em 354 anos, e claro, deixar o convite para o nosso internauta que está ali assistindo a gente a curtir, comentar e compartilhar. E diz para a gente aí se você sabia dessa história. Foi o professor, depois de 111 anos, que foi lá pesquisar para contribuir com esse trabalho. Obrigado, professor. Eu agradeço também, né, o trabalho de vocês para essa rememoração, né, de um detalhe, né, da história de Manaus, que eu considero muito importante. É isso mesmo. Bom, a você, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista. E não se esqueça, inscreva-se em nosso canal no YouTube, é o Real Time On Play. Essa é a série Manaus em 354 anos. Eu conversei com o professor Auciliomar Ugarte, historiador e professor do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas. Até mais.